Olá pessoas, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, seguinte, se você me segue nas redes sociais, você viu que essa semana passada eu postei um Reels falando um pouquinho sobre as diferenças, o que é um medicamento referência, um medicamento genérico, um medicamento similar. E eu queria aproveitar aqui o YouTube para conversar com vocês um pouquinho melhor sobre isso, fazer um vídeo com mais calma, com uma voz mais pausada, sem tanta correria, que lá a gente fica bem corrido por conta do tempo. Então, vamos lá? Para começar, que esse vídeo foi inspirado por um corte de um vídeo do canal Dragbox, esse corte aqui. Inferno. Qual a diferença do medicamento genérico e do similar? Ixi, não é a mesma coisa? Não tem quando você compra o genérico que é bem mais barato? Sim, mas similar também, né? Eu acho que genérico é a mesma versão com coisas mais baratas Não. e similar dá o mesmo efeito, mas é outro remédio. Não, porque falam que o genérico é o mesmo efeito do original. Mas similar também. Então, mas tem a diferença aparentemente. É, genérico e similar. E aí, Tatá, Bianca, Olive, eu tô aqui para conversar um pouquinho melhor sobre isso e explicar pra vocês que talvez não assistam meu canal, mas quem sabe um dia, quem sabe elas ainda não deixam um likezinho, uma mensagenzinha aqui embaixo pra mim. Nossa, seria meu sonho. Então, para começar a responder essa pergunta, é importante a gente trazer o que é um medicamento referência. Né? O medicamento referência também é chamado de medicamento ético, medicamento original, e ele nada mais é do que um medicamento que surgiu primeiro. É isso, basicamente. Então, os laboratórios eles têm todo o processo de fazer pesquisa científica, o desenvolvimento de um novo produto e passam por testes extremamente rigorosos para garantir que o medicamento ele faz efeito e que ele não faz mal para o ser humano. E aí, durante esse processo de pesquisa e desenvolvimento, muito dinheiro, muito tempo é investido. Então, para o laboratório ter o retorno desse dinheiro investido, eles têm o direito à patente. Então, por alguns anos, só eles vão poder vender esse medicamento. Não pode existir nenhum genérico, não pode existir similar, só vai ter um medicamento de referência. Por conta disso, os medicamentos de referência eles acabam sendo um pouco mais caros, porque eles já está embutido no preço o valor da pesquisa que foi feita. E aí você pode perceber que todos eles têm um nome comercial, isso tem que ter. Todo novo medicamento de referência vai ter um nome comercial e é o que fez a pesquisa, o desenvolvimento para surgir esse novo medicamento. Então eles são inovadores, são medicamentos novos que não tem no mercado. E aí, sabendo o que é um medicamento de referência, a gente consegue identificar o que é um medicamento genérico. Medicamento genérico nada mais é do que uma cópia exata do medicamento de referência. Então ele tem o mesmo princípio ativo. O princípio ativo é o que faz o efeito do medicamento. Tá? Então ele tem o mesmo princípio ativo, os mesmos conservantes, a mesma forma farmacêutica. Não pode um ser líquido, xarope, o outro ser comprimido. Não, o meu é cápsula. Não pode. Ele tem que ser exatamente a mesma coisa. Porque ele não tem que fazer toda essa pesquisa, esse desenvolvimento. Olha, eu troquei de cápsula para comprimido, tá? Isso alterou alguma coisa? Então ele é uma cópia exatamente igual. E não tem essa de, olha, o genérico ele é mais fraco, não compre o genérico. Não, gente. Se algum profissional da saúde falar para vocês, olha, não compre o genérico porque ele é fraco, porque o efeito não é o mesmo, ele não é bom, isso daí é mentira. Esse profissional da saúde, ele tá mentindo para você, tá passando uma informação totalmente equivocada e errada. O medicamento genérico, ele é obrigado por lei a ser exatamente a mesma coisa. Ele não pode ser mais fraco, não pode ser mais forte, ele não pode ter diferenças. Tanto que existem dois testes que são feitos, que é o de biodisponibilidade e o de bioequivalência. Esses testes, eles garantem que o medicamento é a mesma coisa. Um garante que no momento que eu coloquei o comprimido na minha boca, ele vai demorar o mesmo tempo para entrar na corrente sanguínea. Ele não vai ser diferente do medicamento ético nesse sentido.
E o outro teste, ele fala da eficácia dele no nosso corpo, da ação, do funcionamento desse medicamento no nosso corpo. Então esses dois testes, eles são feitos com os medicamentos genéricos para garantir que ele é exatamente a mesma coisa, que ele não vai ser mais fraco, que não vai ser mais forte, que também não pode, que ele não vai ser diferente. E isso daí é por conta de resoluções que a gente tem da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que elas exigem dos laboratórios que ele seja exatamente a mesma coisa. Ah, Mari, mas se é igual, por que é muito mais barato? Um dos motivos é o que eu disse que encarece o medicamento de referência, a pesquisa, o tempo e o dinheiro investido nessa pesquisa. Então, quando a gente está falando do medicamento genérico, a receita já está lá. Eu não tenho que pesquisar um novo medicamento, não tenho que desenvolver isso, fazer testes, ensaios clínicos mil para garantir a função, a eficácia. Não, a receita é a mesma. Isso por si só já garante um barateamento do medicamento, do custo disso. E outra coisa que diminui o valor do medicamento genérico é a lei que introduziu esse medicamento. Então tem uma lei. Então tem essa lei de 1999 que fala dos medicamentos genéricos e fala que ele tem que ser 40% mais barato do que o medicamento de referência. Então a gente ainda tem um custeio aí com algumas questões que garantem que ele seja muito mais em conta e acessível ao público. Afinal de contas, medicamento é uma questão de saúde. Não adianta ter os melhores medicamentos, nossa, esses medicamentos são incríveis, absurdos, mas é um medicamento que custa R$1.000. E a grande população, a grande massa, que muitas vezes sobrevive com um salário mínimo, como que faz para sustentar, para custear esse medicamento que custa R$1.000? Tem medicamentos de diabetes que, se a gente for ver, para um mês está ali na faixa de R$200. Isso para muitas pessoas já é muito. Então, trazer esse barateamento dos medicamentos genéricos já é uma medida de política pública de saúde, onde a gente luta por um acesso melhor aos medicamentos. E o medicamento genérico, gente, ele não tem um nome comercial. Ele sempre vai ser chamado pelo nome do princípio ativo. Então, dipirona sempre vai ser dipirona, independente de qual laboratório seja. Todos os laboratórios vão ter a sua dipirona, o seu paracetamol. O medicamento genérico ele não tem uma marca. Então, todas essas semelhanças que a gente tem entre o referência e o genérico garante que eles possam ser trocados na farmácia sem problema nenhum. A gente chama isso de intercambiabilidade. É uma palavra chique para falar que, se não tiver uma referência, você pode levar o genérico sem medo algum, porque ele é a mesma coisa. Ele vai ter o mesmo efeito, ele não vai ser mais fraco, e você vai conseguir a mesma resposta que a gente esperava. Tá, e o medicamento similar? O medicamento similar, ele também tem que ter a mesma concentração de princípio ativo, então ele não pode ser mais fraco, não pode ter menos efeito, não pode, isso é proibido. Só que ele pode ter algumas alterações quando a gente fala de excipientes. Então, o que é o excipiente? O princípio ativo é tudo que faz efeito no remédio. O excipiente são as outras coisas. Então, corantes, conservantes, eles são tudo que é usado no medicamento para dar cor, sabor, forma. Alguns medicamentos, como o remédio de tireoide, ele vem uma concentração tão pequena que não é nem miligrama, é micrograma, é extremamente pequena essa concentração. E aí, para dar volume, os laboratórios usam, por exemplo, amido. E aí, se o medicamento referência usa amido, o genérico tem que, obrigatoriamente, usar esse mesmo amido. O similar, ele já pode trocar. Então, ao invés de usar amido, ele pode usar, por exemplo, lactose.
Por isso que é muito importante a gente ficar atento ao pouco dessas mudanças, porque pessoas que têm alergia ou intolerância à lactose têm que ficar de olho nisso. Ai, mas eu tomo medicamento genérico e o referência eu nunca passo mal. Mas aí eu tomo medicamento similar e eu passo muito mal, me dá cólica. Pode ser exatamente por causa dessa pequena mudança para lactose. E outra coisa é, enquanto o medicamento referência ele tem uma marca, um nome comercial, o genérico não tem, o similar ele também tem que ter essa marca, tá? Então, muitas vezes você vai ver um que não é genérico, mas é de pirona, não é genérico e tem um outro nome, né? Não é aquela famosa de pirona. Esse é o similar. Tá, Mari, e qual que é então a diferença do genérico e do similar? Lembra que eu falei que o genérico ele passa pelos testes de biodisponibilidade e bioequivalência? Antigamente, o similar ele não precisava passar por esses dois testes, ele só passava pelo de biodisponibilidade. Só que aí isso dava alguns pequenos efeitos. Então, às vezes o medicamento similar ele era um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar para agir. Então, ao invés de 5 minutos resolver uma dor de cabeça, ele demorava 6 minutos, demorava 4 minutos, ele era um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais devagar, dava algumas diferenças pequenas no montante geral, só que isso, é o que eu disse, no montante geral não ia fazer grandes diferenças, tá? E aí são essas pequenas diferenças no medicamento similar que faziam com que ele não pudesse ser trocado pela referência. Lembra a história da intercambiabilidade? Que eu posso trocar o referência pelo genérico sem problema algum? Essas diferenças impedem que eu troque o referência pelo similar. Só que, isso é importante da gente citar, há alguns anos a Vigilância Sanitária já está aceitando que os laboratórios de medicamentos similares, eles façam o quê? Façam todos esses testes e provem para a Vigilância Sanitária que o medicamento similar, mesmo com essas pequenas alteraçõezinhas eu troquei um corante vermelho por um corante amarelo. No final geral, isso não mudou nada. O efeito é o mesmo, no mesmo tempo, na mesma forma, na mesma intensidade. Eu troquei, antes era um comprimido de amido, eu troquei por lactose. Isso não mudou o efeito, isso não mudou o tempo de ação do medicamento. O medicamento continua sendo a mesma coisa. E aí, isso vai criar quase como se fosse uma nova classe de medicamentos, que eles são os medicamentos similares equivalentes. Então, você pode pegar uma caixinha, vai estar uma caixinha, vai escrito medicamento similar equivalente. Isso garante que ele é equivalente ao medicamento de referência. Então, é mais uma opção que você pode trocar sem medo algum, porque ele vai ser equivalente, ele não vai ter diferenças quando a gente fala de tempo de ação, de velocidade, de intensidade, que ele vai ser a mesma coisa. Então, por hoje, era isso que eu queria trazer para vocês, trazer um pouquinho dessas informações. Eu acho que o vídeo hoje acabou sendo um vídeo longo e talvez um pouco mais técnico do que eu gostaria, porque a ideia daqui era em partes falar disso pro grande público, para a grande massa, mas eu acho que é importante a gente saber que se você não tem o medicamento referência, o medicamento ético na drogaria que você vai comprar, você pode pegar o genérico sem medo. Se você não tem o medicamento referência, se você não tem o dinheiro para comprar o medicamento referência, porque em geral eles são mais caros, você pode comprar o medicamento genérico porque ele vai ter a mesma ação, isso não vai mudar, tá? Então, era isso, por hoje é só. E fiquem de olho porque essa semana ainda tem o Jornal AS, nosso jornal de assuntos aleatórios de saúde. Então, obrigado, beijo e tchau!